Elias Viana era o tipo de sujeito que você passaria na rua sem notar. Óculos no nariz, um andar meio curvado, sempre com pilhas de livros debaixo do braço, um arquivista, linguista. Um rato de biblioteca na Universidade Federal de alguma cidade do interior, dessas onde o tempo parece andar mais devagar. A vida dele era feita de poeira de papel, o cheiro de cola velha e o silêncio respeitoso dos corredores. Nada de emocionante, certo, errado. Porque, às vezes, o maior terror não se esconde nos cantos escuros, mas nas páginas amareladas de um livro esquecido. Tudo começou com os sonhos. Não eram pesadelos comuns, desses que a gente acorda suado e aliviado. Eram outra coisa. Começavam sempre com um céu que não era azul, nem cinza, nem preto. Era uma cor que não existia. Uma espécie de púrpura doente, com veias escuras pulsando como vasos sanguíneos de um ser gigante. Abaixo desse céu, paisagens impossíveis. Torres que desafiavam a gravidade, feitas de material que parecia se contorcer, respirar. Formas geométricas que faziam o cérebro doer só de tentar processar. E um som. Um som grave, pulsante, como um coração enorme batendo nas profundezas do universo, sussurrando um nome, ou talvez uma frase, que ele nunca conseguia lembrar ao acordar. Elias tentava ignorar. Atribuía ao estresse, à cafeína, à solidão. Mas os sonhos eram vívidos demais. Deixavam um gosto metálico na boca, um frio na espinha que durava o dia todo. Foi nesse período que a universidade o encarregou de uma tarefa peculiar: catalogar a biblioteca pessoal do professor Alistair Crowley. Não o ocultista famoso, mas um homônimo, um acadêmico brilhante, porém excêntrico, que desapareceu misteriosamente nos anos 70, deixando para trás uma coleção caótica de livros raros, diários ilegíveis e objetos esquisitos. Ninguém nunca soube o que aconteceu com ele. A lenda dizia que ele perdeu a cabeça e simplesmente sumiu. A biblioteca do professor Crowley ficava num porão úmido e esquecido, anexo à reitoria antiga. O cheiro lá embaixo era de mofo, papel velho e algo mais. Algo azedo, metálico, que feria as narinas. Elias passou semanas descendo naqueles escombros do conhecimento, envolto em um silêncio que, por vezes, parecia respirar. Entre tratados de arqueologia obscura e volumes encadernados em couro de animais desconhecidos, ele começou a encontrar os diários de Crowley. No início, eram anotações coerentes. Depois, as frases começaram a se fragmentar. Símbolos estranhos preenchiam as margens, desenhos de constelações que não existiam em nenhum mapa estelar conhecido. E as formas. As mesmas formas impossíveis dos sonhos de Elias começaram a surgir nas páginas, as torres contorcidas, o céu púrpura e doente, o coração pulsante. Um calafrio percorreu a espinha de Elias. Não podia ser coincidência. Começou a copiar os símbolos, a tentar decifrar as frases incoerentes. Passava noites em claro, a luz fraca de sua lamparina iluminando apenas as páginas, enquanto as sombras dançavam ameaçadoramente no resto da sala. Ele mal comia, mal dormia. Sua esposa, Clara, uma mulher prática e alegre, começou a notar as olheiras, a palidez, o olhar distante. Às vezes, Elias parecia olhar através dela, como se estivesse vendo algo que ela não podia. Você precisa descansar, Elias, ela dizia, a voz cheia de preocupação. Está obcecado com esses papéis velhos. O que tem de tão importante neles? Ele tentava explicar, mas as palavras pareciam se dissolver na boca. Como explicar um céu que não existe? Como descrever um medo que não tem forma, mas que te abraça por dentro? A obsessão de Elias crescia. Ele começou a ver os símbolos de Crowley em todo lugar. Nas rachaduras da parede do apartamento, na névoa que pairava sobre a cidade ao amanhecer, nas manchas de café que deixava cair sem querer. Sua mente estava se tornando uma lente distorcida. As vozes, antes apenas ecos distantes nos sonhos, começaram a se manifestar. Sussurros inaudíveis na biblioteca, ou um zumbido grave que parecia vir das próprias fundações do prédio.
Entre os diários, Elias encontrou um pequeno atlas. Não era um atlas geográfico, mas um mapa de algo. Regiões que não estavam em nenhum continente. Nomes de lugares que pareciam ter sido forjados em algum idioma alienígena. E num canto, uma anotação, quase ilegível, ao lado de um ponto específico na costa, onde o véu é fino, onde ele espera. A palavra "ele" estava escrita com uma caligrafia tremida, quase desesperada. E ao lado, um desenho tosco, mas inconfundível, um farol. Aquele ponto no mapa ficava numa área remota da costa, conhecida por pescadores como Ponta do Abismo. Um lugar de rochedos traiçoeiros e lendas sombrias, onde ninguém ia, onde nada existia, exceto o vento salgado e o barulho incessante das ondas. Elias soube que precisava ir. Sentiu uma compulsão que vinha de um lugar muito mais profundo que a curiosidade acadêmica. Era como se as páginas do diário, os sonhos, os sussurros, tudo apontasse para aquele lugar. Como se aquilo estivesse chamando. Clara tentou impedi-lo. Brigaram, foi a primeira vez que gritaram um com o outro. Ela o acusou de estar perdendo a sanidade, de destruir o casamento por uma fantasia. Ele, por sua vez, sentiu uma irritação fria. Como ela podia ser tão cega, tão normal? A normalidade dela parecia uma ofensa, uma barreira para a verdade que ele estava tão perto de tocar. Ele partiu numa manhã cinzenta, o carro abarrotado de suprimentos e os diários de Crowley. A estrada de terra parecia se estender para o infinito. As árvores ao redor da rodovia se tornaram mais esparsas, os campos mais áridos. O céu começou a adquirir aquela tonalidade púrpura doente, que ele conhecia tão bem dos seus sonhos. Não era um dia nublado, era algo diferente. O ar estava pesado, carregado de uma eletricidade estranha. O cheiro de sal do oceano misturava-se com o cheiro metálico e azedo dos diários. Chegou à ponta do abismo ao anoitecer. O farol se erguia, solitário e imponente, num rochedo escarpado, batido pelas ondas furiosas. Era um farol antigo, abandonado há décadas, com as janelas quebradas e a pintura descascando. Uma silhueta escura contra o céu que agora sangrava em tons de roxo e laranja impossíveis. O som do mar era ensurdecedor, mas Elias jurava ouvir o batimento grave, aquele tum-tum que vinha de seus sonhos, por trás do rugido das ondas. O vento uivava como um coro de almas perdidas, chicoteando seu rosto. A areia fina parecia se contorcer, como se tivesse vida própria. Elias desceu do carro, o coração batendo forte no peito. Era um misto de terror e êxtase. Ele estava ali, estava perto. A porta de ferro do farol estava enferrujada e emperrada. Elias forçou-a com um pé de cabra que trouxera. O rangido metálico ecoou no silêncio da noite, um som agonizante. Lá dentro, a escuridão era total, densa, quase palpável. Ele acendeu a lanterna. A escadaria em espiral parecia não ter fim, e o ar lá dentro era gelado, úmido, com um cheiro indescritível de maresia e algo putrefato. A cada degrau, as marcas nos diários de Crowley pareciam vibrar em suas mãos. Mais perto, chegou ao topo. A sala do farol era um caos de vidros quebrados, fezes de pássaros e teias de aranha gigantescas. Mas não era ali. Ele sabia que não era ali. Aquele ponto no mapa, a anotação de Crowley não apontava para o topo, mas para baixo, para o subterrâneo. No centro da sala, coberto por escombros, havia uma escotilha de metal pesado. Elias puxou. Com um esforço monumental e um gemido de metal torturado, ela cedeu. Revelou uma escadaria de pedra em espiral, que mergulhava nas entranhas da rocha. Um vento frio e úmido subiu de lá, carregando o cheiro metálico e azedo que ele sentira no porão da universidade. Ele desceu. A lanterna mal vencia a escuridão. As paredes de pedra eram lisas e úmidas, marcadas por estranhos entalhes que Elias agora reconhecia como os símbolos de Crowley. Eles pareciam se mexer na penumbra, mudando de forma, respirando. A cada passo, o batimento grave se tornava mais forte, mais presente, como se estivesse dentro de sua própria
escadaria terminou numa caverna natural, enorme, aberta. O som do mar, que antes era uma parede de ruído, agora era distante, abafado, quase como um sussurro. A luz da lanterna de Elias revelou o que havia ali. Não era um monstro de tentáculos, não era uma criatura grotesca, era um buraco, uma fenda, uma fissura no próprio tecido da realidade. Bem no centro da caverna, havia um círculo perfeito no chão, e dentro dele, o ar parecia distorcido, tremelicante, como se o espaço ali fosse feito de água. E através dessa água, Elias viu um vazio que não era ausência, mas presença, uma presença de tamanha vastidão que o cérebro humano não foi feito para processar. Vislumbrou constelações de estrelas mortas que giravam em órbitas impossíveis. Viu galáxias inteiras se movendo como grãos de areia em ventania. E no centro de tudo, uma escuridão sem fim, onde luz e sombra se misturavam de formas que desafiavam a lógica, e onde, lá no fundo, ele vislumbrou a fonte do batimento cardíaco. Não era um coração de carne, mas uma pulsação de energia, de uma existência tão antiga que o tempo não tinha significado para ela. O choque foi físico. Elias caiu de joelhos, as mãos apertando as têmporas. Sua mente, antes tão focada em lógica e razão, agora era um mar de caos. As formas dos sonhos, as geometrias impossíveis, os céus doentes, tudo fez sentido. E esse sentido era o terror. Ele tentou gritar, mas nenhum som saiu. As palavras eram inúteis diante daquela verdade. A fenda parecia puxá-lo, não fisicamente, mas mentalmente. Sua alma era esticada, retorcida, desfeita. Ele sentiu cada elo da sua sanidade se romper. A realidade se desfez como um castelo de areia na maré. Ele não era mais Elias Viana. Era apenas um ponto minúsculo, insignificante, à beira de um abismo cósmico. Lá no fundo do vazio, algo se moveu. Não um ser, mas uma intenção. Indiferente, vasta, esmagadora, parecia reconhecê-lo. Não como um inimigo, nem como uma presa, mas como uma anomalia curiosa, um grão de poeira que, por um instante, olhou para o sol. E ao fazê-lo, foi incinerado. Elias não desmaiou. Apenas mudou. Seu olhar vidrado se fixou no nada. As palavras dos diários de Crowley ecoavam em sua mente, mas agora ele as entendia. Entendia o desespero, a loucura, o alívio que a fuga na insanidade traria. Dias depois, um grupo de pescadores encontrou o carro abandonado de Elias perto da ponta do abismo. Foram até o farol por curiosidade. Encontraram Elias na caverna, agachado perto da fenda, desenhando os mesmos símbolos de Crowley na terra úmida com o próprio sangue. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, refletindo apenas o púrpura doente do céu que ele agora via em todo lugar. Ele estava murmurando palavras que não eram palavras, sons guturais, ritmados pelo batimento cósmico, que agora era sua única verdade. Elias foi levado de volta para a cidade. Clara, ao vê-lo, não o reconheceu. O homem que voltou não era seu marido. Era uma casca, habitada por ecos de um terror além da compreensão humana. Ele foi internado num sanatório, onde passou o resto de seus dias desenhando obsessivamente os símbolos impossíveis e tentando, com um sorriso macabro nos lábios, ensinar às enfermeiras sobre a cor que não existe e o coração do vazio. Os diários de Crowley foram incinerados. A universidade tentou abafar o caso, classificando-o como um surto psicótico, devido ao excesso de trabalho. Mas quem estava lá, quem viu o olhar de Elias, sabia que não era simples loucura. Era uma verdade terrível, implantada onde não devia. O farol da ponta do abismo foi demolido, e a fenda no rochedo, preenchida com toneladas de concreto. Mas algumas coisas não podem ser apagadas. Às vezes, em noites de lua nova, quando o vento sopra forte na costa, pescadores juram ouvir um batimento grave, vindo das profundezas do oceano. E há quem diga que, ao olhar para o céu em certas noites, a cor não parece certa, que há um tom de púrpura doente, uma pulsação escura que você só nota se procurar bem. Elias Viana se foi.
Mas o que ele viu, o que ele sentiu, está lá. E talvez, a cada noite, em algum sonho perturbador, o véu se afine um pouco mais para outra pessoa. E o vazio cósmico, com sua indiferença gelada, sussurre mais um nome: o céu.